Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade a essa história acerca da vida e missão do Padre Júlio Maria de Lombardi, ainda no norte do Brasil, em Macapá e região. E neste vídeo, digo desde já que eu quero me deter um pouco mais, me dedicar bem mais a uma personagem, uma figura, uma pessoa que certamente foi o maior fruto produzido aí pelo Padre Júlio Maria de Lombardi, pela árvore que foi o Padre Júlio Maria, que é ninguém mais, ninguém menos que a irmã Maria Celeste. O seu nome de batismo era Raimunda Siqueira Coutinho. Ela que nasceu em 1905 e irá falecer no dia 7 de abril de 1922, com apenas 17 anos, praticamente 2 anos de vida religiosa, mas um furacão de glória. Então, como diz nosso Senhor Jesus Cristo na Escritura, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, sabemos aí pela história, já vimos inúmeros frutos do ministério sacerdotal do Padre Júlio Maria de Lombardi, iremos contemplar tantos outros, e ainda continua aí a aparecer os frutos ao longo da história, é claro, ainda mais agora que ele está no céu. Mas durante o seu ministério sacerdotal, os 36 anos, certamente, é bem provável que o maior fruto, pelo menos assim, o fruto mais visível, que nós temos aqui relatos, documentação, testemunhos, etc, etc, foi a irmã Maria Celeste. Tão jovem, tão pequena, mas tão grande na santidade. E o seu nome, de fato, foi muito bem aqui escolhido providencialmente, Maria Celeste. Sua vida espiritual, sua vida religiosa e a sua santidade de vida, de fato, era algo celeste. Como era celeste o seu pai espiritual, o seu fundador, o seu mestre, seu superior, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Bom, então eu vou ler com vocês alguns trechos, algumas passagens que eu separei aqui. É uma biografia, sem dúvida nenhuma, extraordinária, porque o Padre Júlio Maria transcreveu bastante coisa que ela mesma escreveu, das suas anotações, seus cadernos, e chegou até nós, graças a Deus. Então, foi a segunda biografia que o Padre Júlio Maria escreveu. Inclusive, esta biografia aqui não é uma autobiografia, como o próprio Padre Júlio Maria aqui coloca, mas é uma biografia diferente. Por quê? Ele, logo no prólogo, na página 35, essa edição que eu tenho aqui é do ano de... é a terceira edição, de 2020, editora O Lutador. Depois tem que conferir se é possível encontrar no site da editora O Lutador, mas é possível encontrar, fazer encomendas através das paróquias sacramentinas. Principalmente a paróquia de Manhumirim e as paróquias de Manhuaçu. Bom, e ele coloca aqui logo no prólogo, que este livro distingue-se muito de outras biografias de santos, de almas santas que ele coloca. Então, não é uma autobiografia, como nos deixaram por obediência. Aí ele coloca Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha de Lisieux. Não é isso. Não é uma biografia.
recolhida em tradições longínquas e reconstituída pelos documentos da história. Ele não fez isso. É uma biografia escrita ali, vendo aquela alma santa, testemunhando. Como ele mesmo coloca, né? É uma vida pegada em flagrante. Tudo aqui foi visto, ouvido e presenciado desde o berço até ao túmulo, desde os primeiros anseios até as últimas palavras na agonia. De fato, os 2 últimos capítulos, eles são dedicados justamente às últimas palavras, os últimos momentos desta alma santa, da Irmã Celeste. Aqui como que São João, né? Aquilo que vimos, que ouvimos, que tocamos, nós vos anunciamos, né? São João falando do Verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aqui foi visto, ouvido, presenciado. Então, é uma vida como que filmada. Vale muito a pena. Aqui tem toda, claro, a poesia, que não deixa de ser uma realidade, mas toda a poesia do Padre Júlio Maria, né? A capacidade poética dele de escrever, mas por trás dessa poesia, né, toda a verdade histórica com relação à Irmã Celeste. Então, por trás de uma grande santa, existe o quê? Um grande santo, né? Então, vamos lá. Antes de começar a ler com vocês algumas passagens desta biografia, porque a princípio essa biografia ela foi escrita para ficar no arquivo, né, para pertencer somente às irmãs da congregação, das Cordemarianas. Depois, né, anos depois que o Padre Júlio Maria foi publicar, por exemplo, o Dr. Ivan coloca que a publicação mesma ela foi feita em Manhumirim em 1937, se eu não estou enganado. Isso, 1937. Né? Ele faz uma notícia, né, de revista, um artigo, né, Uma Flor no Brasil, escrito do Padre Júlio Maria. Isso em julho de 1923. Ela morreu em 1922. Né? Mas Um Anjo da Eucaristia, o livro mesmo, 1937. Então, acho que ele mesmo fala, né, que resolveu tirar dos seus arquivos e publicar. E parece que ele coloca 14 anos depois. Porque ele viu o fruto que isso iria conceder às outras almas, sobretudo aquelas vocacionadas à vida religiosa, as próprias religiosas. Então, a princípio iria ficar só para a congregação, mas ele coloca alguns motivos pelos quais ele publicou. Por exemplo, aqui na página 37, ainda no prólogo, ele diz: esta biografia será para as jovens do mundo uma verdadeira revelação da vida do convento, como será para as religiosas um modelo de virtudes e até um ideal que devem procurar realizar. Ou seja, ele está colocando aqui, verdadeiramente, literalmente, a vida, a alma da Irmã Celeste como um modelo, sem dúvida nenhuma. Possa a presente biografia mostrar a todos que também no Brasil há almas heróicas, raça de santos, e que sob o Cruzeiro do Sul a santidade não é uma flor exótica, algo raríssimo, não é. Tudo bem que na época, né, nós não tínhamos ainda canonizações de santos brasileiros, enfim, mas ele diz, como alguns pensam que a santidade é rara no Brasil, mas que é tão brasileira quanto qualquer nação cristã. Elevar as almas, aproximá-las de Deus, estimulá-las à perfeição, mostrando-lhes mais um exemplo. Está aqui, palpável. A imitar, tal é a única aspiração do autor. Certo? Mas antes mesmo de adentrar em algumas partes que eu separei
para os senhores e senhoras, eu só gostaria de fazer uma pequena correção de uma informação que eu coloquei no vídeo passado, no último vídeo. Durante aquele momento em que eu falava da entrevista que o padre Júlio Maria teria com Dom Amando, no dia 20 de outubro de 1906, então o padre Júlio foi lá todo esperançoso, e agora vai dar, agora vai ser a fundação, e a entrevista foi marcada para o dia 20 de outubro de 1916. Chegou lá, Dom Amando tinha viajado para o Rio, e o padre Júlio esperando, para fazer a vestição do hábito nas duas primeiras religiosas, que seria a Elvira Barata e Laura. E nada de Dom Amando chegar, nenhuma notícia, nenhuma correspondência, nada. Então o padre Júlio Maria mandou preparar tudo, e ele mesmo iria fazer a vestição, a celebração, e pronto. E Dom Amando chegou justamente nas vésperas do dia da vestição, que foi o dia 21 de novembro de 1916, festa da apresentação de Nossa Senhora. Ele chegou no dia 20, ou veja, um mês depois praticamente. É um mês, exatamente um mês, da data lá marcada para a entrevista. E eu tinha citado que o padre Júlio preparando tudo, bom, se o bispo não vai chegar, eu mesmo vou fazer. Mas esse eu mesmo vou fazer não era uma atitude arrogante, de desobediência, de desrespeito a Dom Amando. E aí eu cheguei a citar um trecho do livro do padre Demerval sobre a história das Cordes Marianas. Na página 55 eu citei a seguinte frase: que havia reta intenção, dedicação à igreja, fidelidade séria à vida religiosa, vivência radical dos votos, vida fraterna e muita oração. Mas veja, o padre Júlio Maria tinha reta intenção, as duas também, para se consagrar a Deus, ser religiosa e etc. Tinha dedicação à igreja, todos eles tinham. Queriam a fidelidade, a vivência radical, mas aqui, essa citação, ela corresponde aos primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros movimentos de caminhada da congregação. Então é só isso que eu queria corrigir. Vimos lá também, claro que eu disse que o padre Júlio Maria, quando Dom Amando chegou, Dom Amando ficou preocupado e não queria aprovar e também não desaprovava, mas estimulou o padre Júlio, encorajou, deu a bênção, e enfim, e o padre Júlio falou: olha, Dom Amando, longe de mim a questão da desobediência. O que o senhor determinar, o que o senhor decidir, de antemão, desde já, aceito. Se for para fundar, amém. Se não for para fundar, amém também. Então, não tinha desrespeito. Ele pede perdão, fala que está disposto quanto antes a remediar, enfim, tudo isso. Então, essa questão aqui da reta intenção, dedicação, tinha sim, mas, repito, encerrando a questão, a citação ela diz respeito aos inícios da congregação, e não ali momentos antes da própria fundação. E só uma outra citação que eu gostaria de colocar, eu havia separado, mas não cheguei a mencionar, está na página 78 do mesmo livro. Quando o padre Júlio Maria, então, foi ter essa entrevista, que não teve, foi encontrar com Dom Amando no mês seguinte, em novembro, o padre Laut, lembra do padre Laut? Testemunha, diz aqui o padre Demerval, que seu co-irmão, o padre Júlio, antes de ter com Dom Amando, com a finalidade de expor-lhe o projeto, passava horas a fio em oração diante do Santíssimo Sacramento.
é justamente essa vida eucarística, eucarístico-mariana, que o Padre Júlio Maria irá transmitir com os escritos, com a regra, com a vida, às cordes marianas. E, principalmente, sobretudo, né, de modo mais extraordinário, quem mais correspondeu, quem mais mostrou, né, frutos de santidade nesta vida de amor e sacrifício, de Eucaristia e Nossa Senhora, foi, como eu já disse, a nossa santinha, a irmã Celeste, Maria Celeste. Pois bem, então vamos lá. Bom, vamos direto ao ponto, né? Sim. Nós vamos falar aqui da irmã Celeste, ela que nasceu em 1905 e morreu em 1922. Tem alguns outros dados, alguns outros detalhes, mas que, claro, seria bom aprofundar, mas vejo que também poderíamos nos perder muito aqui em datas, porque às vezes aparece uma data com relação a algum acontecimento em um documento, em outro documento, em outro livro, a data ela modifica um pouco. Então, não vou me me perder muito nisso, né? Eu sei que é importante, até porque uma das finalidades de estarmos aqui falando da vida do Padre Júlio Maria é para aprofundarmos nos detalhes, nos pormenores. Mas estamos aí nesses anos, né, de 1916, a fundação das cordes marianas, a vestição dos 2 primeiros hábitos, que foi dia 21 de novembro de 1916. Depois teve lá uma outra celebração eucarística, recebendo mais postulantes, celebrado lá por Dom Amando, no dia 8 de dezembro de 1916. Depois começa o ano de 1917 e quero destacar aqui os artigos escritos do Padre Júlio Maria de Lombardi principalmente sobre Nossa Senhora, que ele escrevia, né, para o diário A Voz de Nossa Senhora de Nazaré. E tenho aqui os artigos. Aqui não tem número de páginas, mas enfim, o que importa é o seguinte: na introdução, que se chama Aos Pés de Maria, está aqui Macapá, 2 de julho de 1917. Então, logo após, quase um ano após a fundação das cordes marianas. Por que eu estou destacando essa data? Porque eu fui ver, né, hoje, agora, praticamente, né, que é a mesma data na qual, pelo menos o dia e o mês, estou gravando esse vídeo. Com toda sinceridade, eu não tinha observado isso antes lá. Então, quando eu peguei e falei assim, vou citar alguma coisa, algum livro, alguma coisa do Padre Júlio Maria, de escrito, né, de 1917, daqueles anos ali pós-fundação, etc, etc. Tá aqui. E hoje é justamente 2 de julho de 2025. Mas enfim, tem também o livro A Virgem de Nazaré, 30 capítulos, um mês aí na companhia da Virgem Maria, a Virgem de Nazaré. Então vejam quanta dedicação do Padre Júlio Maria a Nossa Senhora. Muito bem. Então, sim, eu também disse no vídeo passado que eu iria mostrar para vocês uma coroa, né, que eu tenho, e a medalha justamente da Congregação das Cordes Marianas que eu ganhei de um ex-seminarista sacramentino. Então tem aqui a imagem de Nossa Senhora, que apareceu a irmã Lúcia, né,
quando ela já estava no Carmelo, está escrito: o meu coração imaculado será o teu refúgio. E atrás o brasão com o lema, né, da congregação. Aqui. Amor e sacrifício, congregação das filhas do coração imaculado de Maria. Está aqui. Graças a Deus. São aqueles sinais da presença do Padre Júlio Maria de Lombardi na minha vida, na minha história, na minha vocação, né? Na minha caminhada. Muito bem, senhores e senhoras, vamos lá. A essa belíssima história santa, né? Celeste. Tudo nela era celeste, né? Sua vocação, sua vida espiritual, a santidade da irmã Celeste era celeste, né? Como celeste foi a santidade do Padre Júlio Maria. Então, essa biografia, ela está dividida em duas partes, certo? Tem aí mais de 300 páginas, como já disse. São, tem a conclusão, mas são 23 capítulos, né? Como eu disse, sendo os dois últimos dedicados aí aos últimos momentos, às últimas palavras da irmã Celeste. O Padre Júlio Maria começa com uma introdução na página 39. Ele começa de trás para frente, né, falando na primeira frase do dia, do ano, da morte da irmã Celeste, mas vamos começar aqui, vamos direto para a primeira parte. Tem como título O Mundo, né? Então, os primeiros anos da irmã Celeste, seu nascimento, ela nasceu em Macapá, né? E foi batizada na igreja matriz de Macapá, e seu nome de batismo era Raimunda Siqueira Coutinho. Nasceu no dia 28 de abril de 1905 e morrerá no mesmo mês, só que no dia 7 de abril de 1922, com apenas 17 anos. Os seus pais chamavam-se João de Azevedo Coutinho e sua mãe Ana Siqueira Coutinho. São os pais de Raimunda, ou como depois seu pai a chamava, né, Dica, né, um apelido, né, carinhoso, né, Dica. Seus pais tiveram 9 filhos, assim como José de Lombardi e Sidônia Stirling. Os pais do Padre Júlio tiveram 9 filhos. Uma coincidência, né, aí entre os dois, né? Também o João Coutinho e Ana Coutinho tiveram 9 filhos. E algumas de suas irmãs também foram religiosas, etc. Mas o seu pai tinha um carinho, uma atenção maior para com a Raimunda, a Dica, depois irmã Celeste, não é? Então, o Padre Júlio Maria fala um pouco, uma breve biografia dos seus pais. Eram católicos, mas não tinham tanta prática religiosa, né, para transmitir os seus filhos. Tanto é que a Celeste, né, a Raimunda, terá assim aversão à oração em um determinado período da vida, uma aversão também à ideia só de pensar em ser religiosa, né? Então, depois ela passa por um processo de conversão e até, né, perceber o chamado de Deus à vida consagrada. Então, o capítulo 2 desta primeira parte, o Padre Júlio começa a falar então da infância e inclinações da Raimundinha. Vamos chamar ela de Raimundinha também, né? Só uma curiosidade, né? A Raimunda era o nome da minha avó materna, né? Muito religiosa, né? Que Deus a tenha. Foi ela que me ensinou muitas coisas da vida de Nosso Senhor, da religião, da igreja. Eu me lembro que
Eu até tenho aqui em casa, se eu soubesse que iria mencionar isso, teria separado. Eu tenho aqui em casa, está por aqui na biblioteca, o livro que minha avó usou comigo, um livro fininho, né, da capa vermelha, onde traz ali a história da criação de Adão e Eva, o Novo Testamento com ilustrações, né? Dona Raimunda. Vamos voltar para a Raimundinha aqui, a Celeste. Então, o Padre Júlio fala então da sua infância, as inclinações, os primeiros estudos, seu caráter, aí sim a versão à oração, e vem o capítulo 3º, né? Contato com o mundo, né? Belém, Ceará. Ela teve esse contato, seus pais instalaram-se na capital, depois irão retornar para Macapá. Então houve esse afastamento um pouco maior da vida católica. Aí vem o segundo ponto, né, deste 3º capítulo, as vaidades. Depois, a base das boas qualidades também. E um outro ponto aqui, a vida, como foi a vida no Ceará. E a volta a Macapá. O capítulo 4º, primeiro luto, a órfã, né? Ela perdeu sua mãe, né? Sua mãe morreu primeiro do que seu pai, luto e tristeza. Então o Padre Júlio Maria vai tratando disso tudo. Depois, deixa-me ver aqui o que eu separei mesmo para vocês. Sua entrada no colégio, ela foi estudar justamente no Colégio Santa Maria, em Macapá, né? Então, começou a ter contato com as irmãs e certamente ali começou a brotar um respeito, um carinho, uma atenção maior para com a vida consagrada. Ela tinha bastante resistência, como nós iremos ver, mas ali é provável que comece a brotar, a despertar algo para a ação da graça, né? E assim também foi com o Padre Júlio, né? Lembram que quando ele foi estudar no colégio, no Instituto São José, e lá tinha, sobretudo, a irmã Rosa, ele começa a ter contato com as revistas que falavam dos missionários, enfim, né? Então, muitas semelhanças na vida, né, da irmã Celeste e do Padre Júlio Maria. Deus faz com que os santos se encontrem, né, aqui na Terra. Pois bem, aqui também fala uma coisa interessante, né? Foi no dia 8 de dezembro de 1916 que, com autorização do ordinário, pude dar o santo hábito às 3 primeiras filhas do Instituto. 8 de dezembro. Né? Era uma paraense, uma do Maranhão e outra pernambucana. Aqui, por quê? Ele está falando o seguinte. Ele está falando da fundação do Instituto. Então, que nesse tempo havia fundação em Macapá, o Colégio, né, Santa Maria. Além disso, as congregações existentes no norte, em sua quase totalidade, eram compostas de estrangeiras. E ali, né, o Padre Júlio Maria tinha fundado, começou ali com o colégio, já era congregação, mas, lembram, um pouco meio que disfarçado, para evitar ali a intriga, a inveja do clero. Tratava-se ali como um simples colégio. Mas tinha também a Escola Santa Maria, né? Então, aí no segundo ponto do capítulo 5º, ele fala do desenvolvimento. É bem o caso das filhas do Coração Imaculado de Maria, né? Um pobre religioso sem apoio, sem recursos, sem proteção, num lugar afastado, quase perdido, onde não desabrochavam vocações, nem nasciam entusiasmos generosos para Deus,
este religioso era material e fisicamente incapaz de realizar tal obra, que desconcertava todos os cálculos humanos. Então, ele falando essa questão das vocações, mas rezando, se sacrificando, começou a aparecer outras. Por quê? Ele havia feito a vestição do hábito na Elvira e na Laura, 21 de novembro de 1916, e no dia 8 de dezembro, é a data que o Dr. Ivan coloca aqui, dezembro de 1916, Padre Júlio Maria funda a Congregação das Filhas do Coração Imaculado. Né? É o que ele coloca aqui, nos seus artigos. Então, o Padre Júlio, então, concede o santo hábito às 3 primeiras filhas do Instituto, como ele disse, uma paraense, uma do Maranhão e uma pernambucana, com autorização do ordinário, Dom Amando. 3 anos mais tarde, o santo prelado de Santarém, Dom Amando, por ocasião da visita pastoral, depois de ter examinado a comunidade, seu espírito e suas obras, ficou admiradíssimo do resultado alcançado e do futuro brilhante aberto ao Instituto, e o aprovou por um rescrito dos mais elogiosos. Uns meses depois, o Santo Padre Bento XV, o mesmo que concedeu, através da bula, a criação da Diocese de Caratinga, em Bento XV, em 1915, dia 15 de dezembro de 1915. Confirmou solenemente, por documento autêntico, a fundação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. O padre Demerval coloca essa data aqui no livro Júlio Emílio. De fato, ele coloca isso, né? Aqui nós temos a data do dia 1º de abril de 1918. O Padre Júlio Maria recebe a aprovação de Roma para a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Muito bem. Então, está aí, né? E o Padre Júlio vai falando então do desenvolvimento da congregação ou do instituto, não é? A entrada dela para o colégio, ele começa a falar da entrada da Celeste para o colégio. Então, voltando aqui, né, da dica, voltando aqui nos anos, fui lá no ano de 1918, né, 1º de abril, mas vamos voltar aqui na figura da Celeste. Então, no capítulo 6, ele vai falar da vida dela no colégio, as primeiras transformações, esse contato com as irmãs. Ela chamava a superiora de mãezinha. Os seus estudos, né, e piedade, o seu contato maior assim, com a oração, com o testemunho das irmãs, sua primeira comunhão, né? Mas vou passar aqui, senão vou me estender muito. Capítulo 7, primeiros convites da graça, né? Então aqui, retrato aos 15 anos. Então chegamos aqui. Então, ela não teve tanta formação, ou quase nenhuma formação religiosa dos pais, perdeu sua mãe muito nova, seu pai tinha um grande apego para com ela, seu pai até tinha desejo de vê-la religiosa, mas depois teve um afastamento da religião, e quando ela escreveu uma carta para o pai dizendo que ia ser religiosa, o pai relutou um pouco, se assustou, né? Mas enfim, ela vai entrar, então, passando aí sua infância, um pouco da sua adolescência, chegamos à idade dos seus 15 anos. Né? Chegar à idade de 15 anos. Era de estatura regular, esbelta, um pouco magra, alva, pálida mesmo, ligeiramente salpicada de sardas devido aos adornos do sol. Os lábios de um encarnado vivo, olhos castanhos, profundos e puros, a expressão do rosto amável e sorridente, apesar de, em certas horas, ser ainda um pouco dura. Era uma menina realmente bela.
O Padre Júlio, com bastante detalhe, né? Seus passos eram um pouco extensos e pesados, o único defeito físico que se notava nela. Simpática, sobretudo, agora que a transformação se perfazia. Aquela piedade simples, mas convicta, era um encanto. Muito bem, então aí os primeiros convites à graça. Agora sim, uma parte que eu quero me deter mais, né? O terceiro ponto do capítulo, aqui do capítulo 7º, né, da primeira parte. Diálogo com a superiora. Certo dia, Dica fora queixar-se a superiora. Minha mãezinha, Regina quer me meter-me na cabeça a ideia de ser religiosa. Eu religiosa? Minha mãezinha me conhece e sabe que nada tenho de religiosa. Diga-lhe não me falar mais disso. Deus não me chama a esta vida. Não há dúvida, minha filha, respondeu a superiora. O bom Deus chama a quem Ele quer e quando Ele quer. É preciso rezar bem para conhecer a sua vontade. Oh, sim, mãezinha, eu quero rezar bem. Mas meter um véu na minha cabeça, nesse caso, prefiro logo meter-me num caixão. Eu não seria capaz de viver como uma religiosa. Eu a quero muito, mãezinha, juntou ela com uma graça encantadora. Desejo sempre ficar com a senhora, mas sem véu, sim, mãezinha. Não há dúvida, minha filha. Ninguém fala em colocar-te um véu na cabeça. Reza e ser boazinha. Sim, mãezinha, hei de sê-lo, mas dançando um pouco. Esse resquício da vida do mundo, né, lá da capital, né? Belém, no Ceará. Sim, no dia em que eu não puder mais correr, dançar, pular, parece-me que hei de morrer. Estas pequenas conversas íntimas repetiam-se bastante vezes, mas sem abalar a vontade da pequena órfã. O mundo sorriu-lhe, como quisera corresponder a este sorriso, sonhara um sonho sedutor de amores e prazer, e não tinha coragem de acordar. Relutando. Uma adolescente, 15 anos. Quarto ponto. Eu? Ser religiosa? Então o pai dela visitava ela vez ou outra, né, conversava bastante com ela, etc. Ela diz aqui, né? Já tive o mesmo pensamento. O pai dela falando da questão da possibilidade de ela ser religiosa, etc. O pai dela diz, né? Aqui está. Numa dessas visitas, sem nada saber do que se passava no coração de sua filhinha, ele disse, né, o João Coutinho, a superiora, beijando na fronte de sua Dica, da Raimunda. Irmã superiora, põe um véu na cabeça de minha Dica, pois eu sinto uma pena imensa em pensar que no mundo minha filha poderia ser infeliz. Já tive o mesmo pensamento, respondeu a superiora sorrindo, mas vamos ver o que ela deseja. Então, um choque elétrico não teria produzido tamanha alteração no rosto de Dica. Um choque elétrico. O coração pulsava agitadíssimo, mas com vivacidade e a presença de espírito habituais, ela soube evitar as explicações sem desagradar a ninguém. Isso é para Cacilda, respondeu. Ela já tem jeitinho de uma religiosa. O pai não insistiu, mas tornou em tom sério. Queira Deus dar-me a graça de ver minhas filhas no convento. Pelo menos ficaria sabendo que depois da morte serão felizes. Então aí vem as primeiras dúvidas, né, da Raimunda. Ela começa então a ter uma vida... Isso começa a mexer com ela, é claro, né? Essas falas da superiora, de outras irmãs, do próprio pai. Então ela começa a se dedicar mais à oração, ficar mais próxima, mais junto ao tabernáculo, aos pés de Maria Santíssima. Ela começou a ler um livrinho chamado O Paraíso da Terra, que fala, é um opúsculo, né? Vários outros opúsculos que falavam da vida religiosa.
Então foi se abrindo a graça, né? Mas dizia, não quero. Não, na verdade, ela já ela não dizia mais, não quero, mas simplesmente não posso. Então já melhorou. De não quero, não posso. Vem o capítulo 8º, a abertura à graça de Deus, né? Ou seja, a questão da vocação, né? Algumas últimas resistências e, enfim, o convite, né, divino. Porém, aqui diz, né, na página 103, o mundo, o demônio e a carne e o próprio coração murmuravam, vem, segue-me, tu és nova, bela, inteligente, amante, tu precisas de vida, de beleza, de prazer, de perfumes. Depois, lá na frente, um dos tópicos, né, da regra dela era justamente isso com relação aos perfumes. Nós iremos ver. Tu precisas de perfumes e de amor, vem, nós te daremos tudo isso. E a pequena órfã sorria, né? Sorria. Mas sorria porque logo lhe aparecia a imagem suave e doce do Salvador. Irmã Celeste, inclusive ela teve, né, experiências místicas. Experiências místicas, né? Então, por que ser religiosa? É o próximo tópico, né? Então, a idade de 15 anos, o coração ansioso, de ternura, de amor, não engana. A vida religiosa é verdadeiramente o cume do amor divino. Ela começa toda essa mudança, depois ela tem uma resolução definitiva. Então, enfim, ela diz, né? Eu quero. Deus tinha aberto a fenda definitiva. Dica, afinal, havia pronunciado, eu quero, tudo está feito. Não é? O poder admirável, o poder divino da graça, beleza verdadeiramente celeste de uma alma forte, decidida e enérgica. Porque ela foi se dedicando à oração. Tem uma frase aqui do Padre Júlio Maria, extraordinária, onde ele diz, deixa eu só tentar, ele diz assim, mas Dica rezava sempre, rezava cada vez mais, e a oração tem as promessas de todos os triunfos. Então, está aqui, eu quero. Era o dia 20 de abril de 1920. Na tarde do mesmo dia, ela veio ter comigo, com o Padre Júlio, e com este mesmo acento de generosidade declarou sem preâmbulos, vovô, o bom Deus triunfou, eu quero. Serei religiosa, reze por mim, para que me torne santa, santa. Essa é a vocação, né? Conhecendo tudo o que se podia esperar de uma tal promessa, respondi, minha filha, era mesmo aí que eu te esperava. Sim, serás religiosa, Deus o quer, serás uma santa religiosa, pois o Divino Mestre, que te escolheu tão misericordiosamente, tem desígnios especiais sobre ti, permanece à altura de tua vocação, corresponde, aqui um eco de São Paulo, né? Correspondendo fielmente às graças que Ele há de te dar, de dar-te para a sua santificação. Serás uma santa religiosa. Veja, aqui não é só um conselho, um estímulo, mas uma promessa que se cumpriu. Tu me chamas vovô, mas de hoje em diante, além de ser teu vovô, hei de ser teu pai, e como tal, hei de oferecer a Deus a tua alma, como a de uma filha estremecida. Então aqui vem o próximo capítulo, capítulo 9, que fala da Irmã Celeste já como apostulante. Então aqui uma pequena introdução dessa determinação da Irmã Celeste, né? Desses conflitos, né? O mundo, o diabo, a carne, as paixões, e aqui a abertura para a graça, o encontro com as irmãs no Colégio Santa Maria, até chegar a essa determinação. E aí, essas falas do Padre Júlio Maria, tão proféticas, tão de Deus, né? De um homem que de fato tinha o dom do conselho e também de ciência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, e também pela intercessão da irmã Celeste, Maria Celeste, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.